Só Deus abençoe você. Joia, 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 joia. Olha, o Rick Chester escreveu um livro, né? Pega a visão, pega a visão. Ele escreveu esse livro, esse rapaz, um vendedor de água. Quantos viram o vídeo dele, o vídeo da água? Deixa eu ver. Alguns já viram o vídeo da água. Se você aí em casa ainda não viu o vídeo do Rick Chester, depois que terminar aqui a reunião, já que você está no YouTube, acessa lá o vídeo da água, é 1 minuto só. Em 1 minuto ele fala, até começa falando, aliás o vídeo deveria se chamar 1 minuto do empreendedorismo, era esse o tema do vídeo, mas acabou se tornando o vídeo da água. Em 1 minuto ele dá uma aula de economia, em 1 minuto. E o que ele é? Um vendedor de Copacabana, vendedor de água. Ele vendia água em Copacabana, e nesse vídeo ele fala assim, olha, se você não quer começar, pelo menos vendendo água, para vencer essa crise, então, o problema não é a crise, o problema é você. E aí ele dá um show ali, alguns empresários, não só no Brasil, mas no mundo, começaram a olhar esse rapaz e falaram, esse cara tem potencial. E aí ele acabou dando palestras em Harvard, né? Olha só, um vendedor de água de Copacabana, acabou dando palestras em Harvard, e alguém falou para ele, perguntou para ele, né? O que aconteceu? Por que foi o vídeo da água e tal? Ele falou assim, olha, não foi o vídeo da água, foi tudo o que aconteceu antes daquele vídeo. Foi o meu tempo de preparação. Olha o que esse rapaz fala. Ele diz assim, o meu maior mentor foi o meu pai. E quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, a minha mãe, desenganada, no leito do hospital, o meu pai reuniu os filhos e disse, na vida você tem que estar preparado. Olha, essa foi a primeira lição que ele recebeu. Primeira lição, uma pessoa que foi privada dos estudos, teve que trabalhar com 8 anos de idade, ele cuidava de uma horta para vender verduras e tal, os coleguinhas brincando de bola e ele lendo livros, os coleguinhas brincando de tudo e ele lendo livros. Então ele diz o seguinte, olha, o que aconteceu não foi o vídeo da água, foi toda a preparação que ocorreu antes daquele vídeo. Então eu quero desafiar você, prepare-se. Olha o que eu falei, essa frase que eu coloquei aqui, atenção, situações mudam, nunca estaremos totalmente preparados, isso é uma ilusão, a vida vai nos surpreender, nós vamos ser muitas vezes pegos numa situação em que você fala, poxa vida, eu não pensava sobre isso, a vida vai nos surpreender com situações às vezes que nós estamos totalmente despreparados para aquilo, isso aí vai acontecer, mas no que não depende da vida, das situações, das circunstâncias, do acaso, no que depende de mim e de você, nós devemos estar o mais preparado possível. Eu e você, eu preciso estar o mais preparado possível para tudo que vier a acontecer comigo. Aquilo que não dependeu de mim, paciência. O Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar segurança, firmeza, fé. Ele vai me socorrer no tempo da tribulação, amém, irmãos? Ele vai nos socorrer, mas no que depender de mim e de você, nós precisamos estar preparados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está comigo? Então nós precisamos estar preparados, não podemos deixar a canção do Zeca Pagodinho ser a nossa inspiração de vida, deixa a vida me levar, não, nós precisamos ser os protagonistas da nossa vida, não podemos deixar com que a vida nos pegue de forma desprevenida. Então preste atenção, Eclesiastes vai dizer para nós, se não estou enganado, capítulo 10, verso 9 e 10, o capítulo 9, agora não sei mais, bom, capítulo 10 ou capítulo 9, versos 9 e 10, vai dizer assim, olha, que tudo que te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque não há além para onde tu vais, não haverá mais trabalho nem peleja. Então, o autor está dizendo o seguinte, o que você tem que fazer agora, faça agora, não espera para amanhã. Aí ele diz assim, olha, não é do forte a conquista, não é do ligeiro a batalha, não é, ele fala que não é daqueles que aparentemente têm vantagens, que está a certeza das conquistas, das vitórias. Aí ele finaliza o versículo 10 dizendo assim, tudo depende do tempo e do acaso. Na verdade, no original tudo depende do tempo e da oportunidade. E muitas vezes a oportunidade vem, mas nós não estamos preparados.
A oportunidade surge, mas nós não estamos preparados. Então, previna-se. O que é prevenir-se? Então eu coloquei aqui, a palavra prevenir é a junção de pre, que é um prefixo, né? É um prefixo, pre, ou seja, algo que vai acontecer antes. Então, venir, que vem de ver, do substantivo visão. Então, prevenir é ver, é antever, é ter uma visão anterior daquilo que pode acontecer. Antevenha. Imagine, entenda. O pastor Marcelo, abriu a reunião dizendo, é necessário que o Filho do Homem vá para Jerusalém, sofra na... O que ele está fazendo? Ele está antevendo, ele não foi pego desprevenido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele não foi pego desprevenido. Aquilo tudo, ele já estava inteirado. Você sabe que Jesus, lógico, o Espírito Santo revelava as coisas, mas ele como Deus, que é onisciente, ele nunca deixou de ser Deus, mas ele se absteve dos atributos de Deus. Então, ele viveu no tempo. Por isso Jesus teve que aprender as coisas. Ele ia para a sinagoga, ele teve que aprender a ler, a escrever. Como homem, ele cresceu em todas as coisas, ele teve que crescer, ele teve que se desenvolver. E uma das formas que ele entendeu o propósito de Deus, não foi só por revelação do Espírito Santo, entendo isso, mas foi por conhecimento das Escrituras. Por exemplo, quando ele entra na sinagoga, em Nazaré, e ele pede o livro do profeta Isaías, ele não pede qualquer livro, ele fala, dê-me o livro do profeta Isaías. A palavra ali é o rolo, o pergaminho. Então entregaram a ele o pergaminho, o rolo do profeta Isaías. O texto diz assim, ele abriu no lugar, ou ele achou o lugar, significa que ele tinha conhecimento daquele texto, ele sabia onde aquele texto estava, e ele diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele leu aquele texto nas Escrituras. Então, o que Jesus sabia sobre si, o propósito de Deus para ele, lógico, veio de revelações, como no Monte da Transfiguração, com certeza, mas veio também de um conhecimento construído, de um conhecimento adquirido pelas Escrituras. Ele não foi pego desprevenido. Então é isso aí, olha, prevenir é antever, para não sermos pegos desprevenidos. Então, por que eu sou pego desprevenido, pastor Carlinhos? Porque eu não tenho previsão das coisas. Eu não tenho previsão. Eu não trabalho com a previsão. Então alguém abre um negócio. O próprio Jesus instruiu sobre isso. Provavelmente Jesus é o maior mentor de todos, porque ele nos instruiu. Ele falou, antes de você edificar uma torre, senta primeiro. Calcula os gastos. Veja toda a estratégia para construir essa torre. Se você entende que naquele momento não é o momento de construir a torre, espere um pouco mais. Espere um pouco mais, para que você não comece um empreendimento e pare no meio do caminho e seja envergonhado por isso. Olha o que Jesus está nos ensinando. Muitas pessoas não dão certo nos negócios porque têm força de vontade, querem fazer, têm disposição. São pessoas que trabalham, têm garra, disposição. São pessoas honestas, às vezes são dizimistas, ofertantes, aí não dá certo no trabalho, fica magoado com Deus, mas por quê? Porque não teve previsão, porque não permitiu com que esse espírito profético viesse sobre a vida dele, até mesmo na questão dos negócios, de entender quais são os riscos, e se isso acontecer, o que eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar com esse risco? O que eu posso fazer se isso acontecer? Quiçá o Senhor me livre disso, mas se isso acontecer, eu não posso me abster disso. Isso é ser uma pessoa prevenida, precavida. Olha só o que Benjamin Franklin vai dizer para nós: quem não leva a sério a preparação de algo, está se preparando para o fracasso. Então, nós precisamos escutar essas coisas, nós precisamos entender essas coisas. Quem não se prepara para algo, está se preparando para o fracasso. Olha só que coisa interessante, exemplos de preparação aqui, que nós podemos mencionar das Escrituras. Esther, veja Esther, antes de Esther entrar na presença de Assuero, o que ela fez, irmãos? Ela se preparou, ela entrou de qualquer jeito. Veja lá o texto. Mardoqueu falou para ela, olha, se você não fizer nada, Deus vai ter providenciar um outro livramento, mas quem sabe foi para esse momento que Deus te levantou. Que o Senhor possa estar levantando a vida do Fábio, que o Senhor possa estar levantando a minha vida e a sua vida. Quem sabe é para esse momento que o Senhor nos levantou. Quem sabe é para esse tempo, esse momento, é agora que Deus está nos levantando. E aí então ela respira, ela fala, mas eu posso morrer. E Mardoqueu falou, se você não fizer nada, você vai morrer.
Se você não fizer nada, você vai morrer. E sabe, irmãos, muitas pessoas estão aparentemente vivas, mas morreram por dentro, porque não reagiram, não fizeram nada, não se preveniram, não se precaveram, não se prepararam para aquelas situações. Esther então manda dizer para o primo dela, que é praticamente o pai adotivo, fala para ele, então peça para os judeus jejuarem por mim, 3 dias, olha só, questões específicas, por 3 dias, ela não deixou uma data no ar. Sabe por que muitas pessoas não se casam? Porque deixa a data no ar, um dia vai dar certo, não, estabelece, e ela falou 3 dias, não vai passar, não é 4 nem 2, 3, não vou deixar para aqui uma semana, não vou deixar para quando eu tiver coragem. Ela falou 3 dias. 3 dias vocês vão orar e jejuar. No 4º dia eu vou entrar na presença dele. E se eu tiver que morrer, morri. Se eu tiver que morrer, morri. Isso, irmãos, é a atitude, a determinação daqueles que vão fazer a diferença, escrever a história. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor nessa manhã, porque é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Em nome de Jesus. E aí 4º dia, o que aconteceu? Ela entrou de qualquer jeito? Não, ela colocou a sua melhor roupa, ela se perfumou, ela se banhou, ela se perfumou, ela não entrou de qualquer jeito, ela entrou com humildade, se prostrou diante do rei, e o rei, irmãos, diante daquela graça toda, ele estendeu o cetro, ela falou, e ele ficou apaixonado de novo, minha rainha, quanto tempo que eu não te via. Então por que ela teve sucesso? Porque ela se preveniu, ela se preparou. Então reflita comigo, como que nós estamos entrando na presença de Deus? Quantas vezes dá o horário, e nós ainda não chegamos na casa do Senhor? Quantas vezes, é 9h30, a gente chega afobado, e não reflete, não tem um tempo com Deus. Eu admiro os assembleanos, primeira coisa que eles fazem, eles entram na presença do Senhor e se ajoelham e oram ao Senhor. Olha que coisa interessante. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que ser como os assembleanos, mas eu admiro isso neles. Porque eles falam, eu preciso entrar na presença de Deus com honra, com respeito. Quantos de nós entramos aqui dentro, né? E às vezes nem cumprimentamos as pessoas, quanto mais o Senhor, e já pegamos um celular, deixa eu ver o que tem nas mídias sociais aqui, deixa eu ver, babá. Mas como nós estamos entrando na presença de Deus, como nós estamos entrando na presença do Rei, como que nós estamos entrando? Será que antes de nós virmos para a casa do Senhor, nós temos um tempo com Deus, temos um tempo na presença do Senhor? Deixa eu orar um pouquinho aqui em casa, entrar no meu quarto, Senhor, daqui a pouco é o culto, 9h30, que bênção, que alegria, papai, eu vou entrar na tua presença, que alegria, Espírito Santo me perfuma, oh Espírito Santo me perfuma, traz no meu coração um incenso agradável, deixa eu preparar aqui uma oferta de amor para o meu papai do céu, deixa eu preparar aqui a minha melhor roupa, oh irmãos, como nós estamos nos preparando para entrarmos na presença do Senhor. Elias confronta os profetas de Baal, e na hora que ele vai fazer a oração, ele está despreparado? Muito pelo contrário, ele diz assim, antes de eu pedir fogo, o que ele fez? Ele organizou o altar, ele colocou a lenha sobre o altar, ele colocou o sacrifício sobre o altar, e além do sacrifício, ele derramou a oferta de libação mais preciosa que havia, que era água. Ele falou, derrama água aí. O povo falou, água vale ouro, na época de Elias, 3 anos de seca, está doido? Ele falou, derrama água, ele falou, derrama de novo, ele falou assim, não está bom não, derrama de novo, irmão, 3 vezes ele derramou aquela oferta, irmãos, então aí vem fogo. Você acha que é só Elias dobrar o joelho e falar assim, derrama fogo, Deus? Não, irmão, você acha que é fácil, falar assim, agora, derrama fogo, não é assim. Então o sucesso, ele vem disso, de uma construção, de uma preparação, é nos bastidores, é onde ninguém está vendo. Tem pessoas que são extraordinárias na frente das câmeras, câmeras, desculpa, câmeras são ambientes, né? Na frente das câmeras, elas são extraordinárias, poxa, faz um sucesso diante do público, mas são um fracasso nos bastidores. E Deus está procurando homens e mulheres dos bastidores, que fecham a porta,
que conversam com o Pai em secreto, e o Deus que vem em secreto vai trazer sucesso, vai trazer bênção, porque os que com lágrimas semeiam com júbilo, ceifarão, é preparação. Antes de Jesus vir, o que Deus fez? Levantou quem? João Batista veio fazer o que, irmãos? Preparar o caminho. Jesus não veio de qualquer jeito. Deus mandou alguém para preparar. As 10 virgens, irmãos, quantas estavam preparadas? 5, só elas entraram. Eu coloquei aqui, somente as que estavam preparadas puderam entrar. Isso precisa mexer comigo, com você. Estamos preparados? Vamos entrar? E o atleta? O apóstolo Paulo diz assim, o atleta em tudo se disciplina. E aqueles atletas lá, para ganhar uma coroa corruptível. E aí você, o apóstolo Paulo? Nós estamos atrás de uma coroa que é o que, gente? Incorruptível, que não acaba, que vai permanecer por toda a eternidade. Irmãos, que prêmio é esse, que não se corrompe, que se renova? E se um atleta, né? A Elcia, o Gersinho, eles fazem ciclismo, né? De vez em quando eles entram num campeonato aí, aí de vez em quando eles ganham um prêmio. O Gersinho estava feliz, Elcio. Eu estava feliz, falou assim, pastor, olha que eu tenho, eu não sei se ele tem 40 anos, Elcio, é 40 anos? Ou mais um pouquinho, acho que é mais um pouquinho, né? Olha, mais de 40 anos, fiquei em terceiro lugar, hein? Ganhou dos meninos, e ele estava feliz. Mas porque a preparação, o atleta em tudo se prepara. E eu e você, né? Antes de conquistarmos os prêmios, precisamos nos preparar. Irmãos, hoje a ceia, graças a Deus, né, pela vida da tia Leida, dos irmãos que ajudaram, está aqui a ceia. Nós temos ali os elementos. Murilinho, pega aí com a luva, pega um elemento para mim, traz aqui por favor. Nós temos ali um elemento, conseguimos esse elemento, pode colocar ali por favor. Conseguimos esse elemento aí, olha, lá de Florianópolis. Olha, irmãos, lá da capital de Santa Catarina, né? Catarinense. Então, chegou aqui, veio personalizado, Deus Shaddai. Por que nós vamos tomar ceia hoje? Porque foi feita uma preparação. Imagine, Jesus não falou, olha, vocês vão entrar na cidade, vai ter um rapaz levando um jarro de água, vocês vão seguir esse rapaz, na casa que ele entrar, vocês batam na porta e diz assim, o mestre está perguntando onde é o lugar para que possamos fazer a preparação da ceia. Jesus falou, vão lá e preparar. Agora, imagina Jesus na ceia, imagina lá, Luiz, Jesus na ceia, Luiz está concentrado ali, para ver se está tudo certinho no vídeo, imagina Jesus na ceia, aí é hora de celebrar a ceia, Luiz, a nova aliança com os discípulos, aí ele fala assim, cadê o pão? Cadê o pão? Ei, Dudu, não tinha pão, a gente foi lá na padaria, mas não, irmãos, então, e cadê o vinho? Não acabou e tal, o pessoal foi antes e comprou tudo. Já pensou, Fernando? Não, nós fomos lá, não tinha mais. Imagina, então, sabe por que nós temos uma nova aliança? Porque tudo foi preparado, Jesus falou para os discípulos, não fica perturbado não, por quê? Porque eu vou na frente fazer o quê? Preparar lugar. Quantos creem que nós temos um lugar? Como é que é essa canção que nós cantamos? Essa canção que cantamos aqui hoje, que na casa de Deus nós temos um lugar, como é que é? Puxa aí. Em tua casa, ó Pai, há um lugar para mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Mais uma vez, em tua casa, ó Pai, há um lugar para... Irmão, sabe, quando nós chegarmos lá, o lugar vai estar preparado. Que coisa extraordinária. Você chegou num lugar que estava lotado e você ter ficado lá de fora? Não, naquele dia, por mais lotado que esteja, e eu creio que vai estar lotado, os anjos do Senhor vão falar assim para você, por favor me siga, porque o seu lugar está preparado. Que
Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Então, se Jesus é assim, nós precisamos segui-lo. A ordem dele para os discípulos foi: vigia, ora, porque senão vocês vão ser pegos desprevenidos. O que é uma tentação? É ser pego desprevenido, é não estar preparado, é não calcular os riscos. Então Jesus está dizendo para os discípulos: vigia, ora. Aí, irmãos, eu terminei de ler o livro lá, que eu estou recomendando, irmãos, comprem esse livro, adquiram esse livro, né? Muitos não entraram em contato. Eu desafiar de novo, entre em contato com a secretaria e compre o livro Liderança Acima da Média. Liderança Acima da Média. Já terminei de ler, estou lendo o outro livro do pastor Danilo, Chaves da Relevância. Alguém já leu Chaves da Relevância? Deixa eu ver, algumas pessoas, né? Leram Chaves da Relevância, é o outro livro extraordinário. E no livro Chaves da Relevância, pastor Danilo vai falar sobre aquele jovem de Marcos, que é pego com as calças na mão, né? Uma expressão popular, mas na verdade eles retiraram dele o lençol. Olha só, o texto diz assim, ó, está lá, terminou a ceia, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, começou a orar. Antes dele começar a orar, naquela angústia toda, o que ele falou para os discípulos? Vigiai, orem comigo, fiquem comigo, vigia, a carne é fraca, vigia. Então ele está falando, não foi só para os três ali, toda vez que ele chegava, os discípulos estavam, como é que os discípulos estavam, irmãos? Dormindo. Pergunta se dormindo é hora de se preparar. Não, dormindo é hora de descansar. Tem tempo para descansar, mas tem tempo para guerrear. Tem pessoas que estão acordadas quando deveriam estar dormindo, está nas redes sociais e nas baladas e conversando potoca, quando precisava estar conservando o templo do Espírito, dormindo, descansando, e na hora de vigiar, de trabalhar, de estar alerta, de produzir, estão dormindo. Então eles estão acordados na hora que deveriam estar dormindo, estão dormindo na hora que deveriam estar acordados. E Jesus falou para eles: agora não é hora de dormir. Hoje não, gente, hoje não. Hoje nós vamos o quê? Guerrear. Porque esta é a hora, o que foi a expressão de Jesus? Esta é a hora das trevas. Jesus alertou, essa é a hora das trevas. No popular, o capeta está solto. Jesus falou: olha, ora, porque tem bala rodando para todo lugar, é tiroteio. Como é que chama lá no Rio de Janeiro? Como é que fala lá? Que esse tiroteio que tem lá é tiroteio mesmo, né? Não sei. Então, ó, tem bala perdida para tudo quanto é lugar. Ora, vigia. Então fica atento. E naquele instante, os guardas foram lá, prenderam Jesus, um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Por que isso aconteceu com aquele rapaz? Poxa, que situação mais constrangedora. Já imaginaram? Não fica imaginando muito não. Mas que situação mais constrangedora. Está lá ele assim e tal, né? Aparentemente ele está vestido, pegou um lençol, bababá e tal, está vestido, seguindo Jesus e tal. Aí os guardas, pá, você vai preso também. Imagina o susto, totalmente despreparado. Ele dá um chilique lá, né, irmãos? Ele dá um chilique, ai, deve gritar. Gritou, deu um chilique, sumiu, e o lençol ficou para trás. Ele fugiu lá, e certamente fugiu para a escuridão, porque é assim que acontece quando estamos envergonhados. Nós nos afastamos da luz. Mas aí o pastor Danilo vai refletir sobre 4 características pelas quais esse homem passou pelo que passou. A primeira delas, ele estava preparado? Estava. Para quê? Para dormir. Então quantas pessoas, né? Vou dormir, vou tirar minha roupa, vou ficar à vontade, vou pegar só esse lençol aqui, eu quero ficar à vontade. Ótimo, mas aquele é o momento de dormir. Mas Jesus falou que aquele não era o momento de dormir, mas ele não ouviu o Senhor. Ele se preparou, não para a batalha, ele se preparou para dormir. Ele não se revestiu com a armadura de Deus, ele colocou apenas um lençol. E quantas vezes nós estamos apenas dormindo, quando deveríamos estar acordados? O apóstolo Paulo vai escrever para a igreja de Éfeso, olha o que ele escreve: pelo que diz,
Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo, salvando, resgatando o tempo, porque os dias são maus. Então o apóstolo Paulo está mexendo com a igreja de Éfeso. Levanta, desperta, acorda, para de dormir. Se nós não tivéssemos na pandemia, eu ia falar para você falar para o seu irmão assim, dá uma sacudida no seu irmão. Acorda, irmão. Quantas vezes nós estamos pregando, as pessoas estão dormindo na hora da pregação. Acorda. Então, quem não se prepara para a luta, acabará o que, irmãos? Envergonhado. Aquelas pessoas que confiam muito na sua força, na sua capacidade, na sua destreza, nos seus talentos. Então a gente vê isso no atletismo, nós vemos isso na própria política, nós vemos isso em tantas situações. Pessoas que pensam assim, já ganhou, já perdeu. Serão envergonhados, porque não se preparou. Quem não se prepara, acabará envergonhado. Segunda coisa, pela qual isso aconteceu com esse rapaz, ele estava vivendo apenas de aparência. Então antes do evento, do acontecimento, se você olhasse para ele, estava tudo normal, até porque as roupas do pessoal daquela época, Léo, parecia lençol, você já viu? As roupas da época de Jesus parecem um lençol. Então as pessoas olhavam para ele, está tudo certo, está tudo normal. Talvez eu olho aqui para você e olho e percebo, está tudo certo, está tudo normal. Às vezes as pessoas, na sua casa mesmo, na sua casa é mais difícil, porque as pessoas convivem com você mais de perto, mas as pessoas do dia a dia olham para você, olham no externo e falam assim, está tudo normal, está tudo certo. E as pessoas vão se acostumando a viver de aparência e não tratam o seu interior. Esses dias eu li um livro que se chama, do Gordon MacDonald. Gordon MacDonald escreve esse livro chamado Ponha Ordem em Seu Mundo Interior. Então ele estava falando sobre essa importância de nós trabalharmos o nosso mundo interior, porque às vezes você tem todo um império externo, mas se você não tem a base interna, vai demolir, vai cair. E esse rapaz estava vivendo de aparência, ele aproveitou a situação, é de noite, ninguém vai botar reparo que é lençol, vai pensar que é roupa. É de noite, ninguém está reparando nada, vou vestir-me somente desse lençol. E aí então, ele entendeu assim, ninguém vai notar nada. Ele acreditou que não seria percebido, não seria notado. E assim são aqueles que vivem de aparência. Mas uma hora, irmãos, a situação aperta, uma hora nós somos provados, e na hora da prova, se nós não estivermos preparados, nós podemos nos perder, ou aquilo que nós construímos pode ir por água abaixo. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto assim, olha, tudo que você edificar sobre a rocha, sobre Cristo, você vai escolher o material, você que escolhe. O apóstolo Paulo fala assim, alguns vão edificar com ouro, prata, pedras preciosas, outros vão edificar com o quê? Com madeira, com palha, com feno. Ele fala assim, mas um dia a obra de cada um será provada. E aí ele fala que essa prova é de fogo. Agora, o que queima? Ouro queima? Não queima, irmãos. O ouro pode até derreter, mas ele permanece o mesmo, aliás, mais puro. Quanto mais fogo no ouro, mais puro. Quanto mais fogo na prata, mais pura. Quanto mais fogo, né, na composição de carbono, que faz parte do diamante, quanto mais fogo, mais puro o diamante é. Então o apóstolo Paulo fala assim, as tribulações vão vir como fogo. E se você está edificando com lençol a sua vida, vai queimar. Vai queimar. Então, isso é viver de aparência, de madeira, de palha, de feno. E aí nós podemos, né, perecer nessa provação. Olha só, se não formos autênticos, se nós não formos pessoas de verdade, autênticos, tudo que não é verdadeiro em nós, será arrancado de nós e acabaremos também sendo envergonhados. Tudo que não é autêntico em nós, as provações vai nos tirar, e graças a Deus por isso, para que nós sejamos cada vez mais verdadeiros, cada vez menos falsos. Então o Senhor vai purgando, tudo que não... Agora, se tudo que nós temos é falso, irmãos, então nós vamos acabar sendo envergonhados. Terceira situação, porque a tribulação também sempre revela quem nós somos, a nossa essência. A nossa essência, ela não só nos prova,
ela não só faz perecer o que não presta, mas ela revela o que nós somos. Jesus vai contar a parábola do semeador, ele diz assim, uma das sementes caiu no meio do pedregulho, dos pedregulhos, das pedras. Aquela semente, ela brotou, aquela semente, ela cresceu rápida, ela floresceu, mas quando veio o sol, ela secou rapidamente e morreu. Por quê? Porque ela não tinha raízes. Aí alguém pergunta para ele, explica para nós, Jesus, essa parábola. Aí ele explica justamente essa área, ele fala assim, ao que caiu lá na pedra, nos pedregulhos, são os que ouvem a palavra, recebem essa palavra com alegria, estes, porém, não criam raízes. Engraçado que a pastora Sandra falou sobre isso no domingo passado, sobre sermos como o bambu. O bambu é agitado pelo vento, mas ele não quebra, ele pode até dobrar, mas ele não é arrancado, porque as suas raízes são profundas. Então, ele não tem raiz, Jesus diz. Creem apenas por algum tempo, de forma conveniente. Está bom aqui na igreja, está ótimo, a minha galera está aqui, está tudo bom, nossa, que bênção, coisa maravilhosa. Mas quando vem perseguição, luta, quando o pastor cobra, quando o pastor dá uma palavra mais firme, fala, o pastor Carlinhos estava pregando tão bem, agora ele está pegando o meu pé. Então, irmãos, essas pessoas, quando passa por aquela situação da provação, diz o texto assim, Jesus fala, eles se desviam, misericórdia. Diz o texto que aquele rapaz estava fazendo o quê? Seguindo a Jesus. Ele estava seguindo a Jesus, ainda que com um lençol, mas estava seguindo a Jesus. Mas no momento que ele passou pela tribulação, ele se desviou. Naquele instante ele se desviou. Por último, pessoal do louvor pode subir, por favor, porque nada mais havia naquele rapaz além do lençol, ele não tinha nada mais por dentro. Então, não tem problema dele estar com lençol, desde que ele esteja preparado por dentro. Mas quando tirou o lençol, nada mais havia. Nada mais havia. Então, mais sério do que viver de aparência, que é o que nós falamos antes, mais sério do que viver de aparência é não ter essência. Vamos repetir essa frase? Diga, mais sério do que viver de aparência é não ter essência. Você sabe por quê? Porque o próprio Jesus também ficou nu. Sim ou não, gente? Eles não arrancaram as roupas de Jesus? Não lançaram sorte sobre as roupas de Jesus? Quando a gente vê um crucifixo ou uma imagem de Jesus crucificado, sempre tem um pano. Mas os historiadores dizem que Jesus morreu completamente nu, porque era a exposição da vergonha, fazia parte da crucificação. Agora, a reputação de Jesus estava sendo massacrada. Eles estavam manchando a imagem de Jesus externa, mas ele deixou de ser Jesus? Vestido, ele era o Filho de Deus, e nu, quem que ele era? O Filho de Deus. Você pode dar um aplauso a ele, irmãos? Ele era o Filho de Deus. Com roupa ou sem roupa, com roupa ou sem roupa, ele era o Filho de Deus. Deixa eu falar um negócio, tem pessoas que são o que são, pelo que têm. Se tirar delas o que elas têm, elas deixam de ser, porque o que elas têm, determina quem elas são. Deixa o Espírito Santo falar com você. Tiraram tudo de Jesus, mas não tiraram a sua essência, o seu caráter. Tem coisas que o diabo nunca vai poder roubar de você. Tentaram tirar tudo de Jó, mas não tiraram a sua integridade. O diabo tirou tudo dele, irmãos, tudo, menos a sua essência. Então, o que nós temos? Aparência ou essência? Fique de pé, porque nessa manhã, Deus está dizendo para mim e para você, filho, prepare-se, filho, prepare-se. Antes de nós tomarmos a ceia, vamos adorar o Senhor com uma canção. E deixa